E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar, eu acho que é o último, não é o último, porque tem mais uns dois que eu quero fazer, se der tempo, mas talvez este seja o último vídeo de primeiras impressões da temporada. A gente vai falar de Yokuko no Moriarty, que é um dos animes que eu tava mais ansioso, mais interessado, porque proposta maravilhosa, primeiras impressões, né, primeiras imagens muito boas. Eu já tinha lido o mangá, o volume 1 do mangá, então eu tava bastante interessado porque ele vem com essa proposta. Ele se passa lá nos anos de 1900, quando Londres era uma cidade, uma grande potência, e ele se passa no mesmo universo das histórias de Sherlock Holmes. O nosso protagonista aqui é William James Moriarty, que é o arqui-inimigo de Sherlock Holmes, né? O antagonista das histórias de Sherlock Holmes. Ele é um consultor criminal, um homem muito inteligente, que é talvez ainda mais inteligente que o próprio Sherlock Holmes. Aqui no anime a gente vai ter a perspectiva deste personagem e a gente vai ver alguns conflitos de ideais muito diretos e como ele lida com isso. Já nesse primeiro episódio ele serve para deixar isso tudo muito claro pra gente. Eu gostei muito de ver a perspectiva dele, eu fiquei muito empolgado, é uma proposta muito promissora. É um anime que nesse primeiro episódio ele não tem um ritmo lento, muito pelo contrário, as coisas acontecem num ritmo muito bom, não rápido, mas num ritmo muito saudável, que combina bem com a proposta do anime, mas ele é calmo, ele não é frenético como as coisas costumam ser quando o anime ele tem um ritmo um pouco mais acelerado. O nosso protagonista, né, William James Moriarty, a gente vai ver ele ainda muito jovem, vivendo com o que seriam seus familiares. Ainda precisa ficar meio claro isso pra gente, mas o Lois e o Albert, que são duas pessoas, dois homens maravilhosos também, que vão ajudar ele a desvendar alguns casos. Ele tá olhando, ele olha jornais e ele vê casos, né, crimes que vem acontecendo e passa a investigá-los, usando uma capacidade de dedução super acima da média, uma inteligência absurda para juntar pequenos fragmentos de informação e então chegar à raiz do crime, à raiz de tudo que tá acontecendo. A questão é o que ele faz com isso, como ele lida com as informações que ele consegue. Já no primeiro episódio a gente vê o protagonista desvendando um crime de uma sequência de crimes cometidos contra crianças, contra jovens meninos, e ele junta informações totalmente fragmentadas, né, pequenas informações que a polícia, que ninguém conseguia usar como referência para chegar à origem desse crime, e ele vai chegar finalmente ao criminoso, a quem estava cometendo tudo aquilo e aos seus capangas. A questão é como ele lida com isso, porque normalmente um detetive ele iria levar isso à polícia e as coisas se resolveriam da forma padrão, mas aqui não. O Moriarty ele prefere deixar que as pessoas lidem com seus problemas e ele fica ali pisando em cima do muro, naquela linha tênue entre justiça e vingança. Nesse primeiro episódio, depois de descobrir quem vinha fazendo isso com os meninos, ele dá a chance a um dos pais de se vingar, de cometer um crime mesmo sabendo que estava fazendo isso, e fazer o mesmo ao criminoso, ao homem que vinha cometendo essas atrocidades às crianças. Então logo fica muito clara essa proposta do anime, né, de trazer pra gente essa perspectiva e uma visão meio que de anti-herói do William James Moriarty, e funciona muito bem. É uma proposta muito saudável e gostosa. As coisas que ajudam a construir isso são muito claras, né? Ela acontece toda nesse ambiente da antiga Londres dos anos de 1900, nesse universo de Sherlock Holmes. Então a gente tem uma divisão na sociedade de classes, né? Principalmente vinculada a nome e família nas quais nasceram, nobres e plebeus. A gente tem essas divisões muito claras. E isso pode se tornar um grande problema em alguns momentos. O que acontece no primeiro episódio é um exemplo claro de como isso pode se tornar um problema na sociedade, de como algumas pessoas podem abusar do seu status, né, da sua classe social. E como as pessoas de menos oportunidade, né, menos favorecidas na vida, no ambiente em que vivem, como sem ajuda elas não conseguem lidar diretamente com isso. E o Moriarty, ele vem nesse primeiro episódio dando essa oportunidade a uma das pessoas. O roteiro do episódio, ele é muito claro, ele é muito limpo, é tudo muito objetivo e tudo muito bem explicado pra gente. Então tu consegue entender de onde vem todas as deduções
deduções do Moriarty, porque os personagens ao redor que discutem com ele te ajudam nisso, o próprio anime te ajuda nisso com alguns takes, alguns frames diferentes para deixar a coisa mais clara, né, que ajudam a gente a entrar na imaginação do protagonista. O ambiente ajuda muito a desenvolver o roteiro, né, porque a gente tá falando dessa Londres antiga, onde não existia tanta tecnologia, então a melhor arma que os detetives tinham era a sua inteligência, a capacidade de observação e dedução, e como também dá a oportunidade do Moriarty lidar com as coisas como ele lida hoje em dia, né. Falando esteticamente do anime, cenários lindos, maravilhosos, constroem super bem essa cidade de época antiga, as estruturas todas, existe uma preocupação muito grande em que todas as estruturas casem muito bem com essa proposta, que relatem, tragam pra gente muito bem esse ambiente, além dos outros elementos, como o figurino das personagens, todos são muito bem desenvolvidos para combinar com a época em questão. Os personagens são outra coisa que é muito bonita, tá? Existe uma preocupação tão clara em desenvolver personagens que combinem com a proposta deles. Então a gente tem o Moriarty e os amigos dele, familiares deles, todos homens super elegantes, que se vestem e se portam dessa forma. Não importa a situação com a qual eles estão lidando, eles têm uma proposta de agir de forma muito calma. Por exemplo, o momento em que o Moriarty está sendo perseguido e ele acaba dando um dribbling no perseguidor dele e ele se vê encurralando este homem. Mas mesmo em uma situação de grande perigo, ele é ajudado por uns amigos dele que age de forma agressiva, mas porém continua sendo muito calmo e elegante. Então existe uma preocupação muito grande, indiferente à situação que eles estejam vivendo, de preservar a elegância e serenidade no protagonista, nos outros personagens também. A gente vê isso de forma muito clara. E assim, vamos combinar que a gente tem um monte de homem bonito junto no anime, um monte de homem bonito e inteligente no anime, que te deixa assim, ó, de olho cheio o tempo inteiro. Tu vê eles naquelas interações, aqueles diálogos sempre muito inteligentes e preocupados, e aí tu olha de novo e eles, além de tudo, são muito bonitos, e a gente já fica, nossa. O pessoal que shippa, com certeza, nossa, eu tenho certeza que a gente vai ver ships, principalmente entre Sherlock e Moriarty. Eu tenho certeza que a gente vai ver muito disso. A animação é fluida e bonita e existe um trabalho muito competente utilizando a aquarela e a iluminação, a fotografia das cenas para conseguir colocar a gente dentro da atmosfera que aquelas cenas propõem, podendo abusar até de situações subjetivas, de cenas subjetivas que deixem a nossa imaginação trabalhar. Então a gente vai ver, por exemplo, no começo do episódio, né, muito vermelho, preto, uma iluminação muito baixa e um personagem escondido nas sombras enquanto um menino é perseguido, e a gente sabe o que aconteceu com ele. Quando a gente ouve falar dos outros meninos, a gente sabe tudo o que aconteceu com eles, mas tá tudo subentendido. Eles não falam, expressam, mostram de forma clara o que aconteceu com essas crianças, mas a gente sabe, a gente consegue entender, acompanhar. A gente vê como o anime, como o roteiro, a proposta dele é tão competente que eles não precisam de cenas explícitas para mostrar pra gente o que aconteceu e mesmo assim trazer pra gente o mesmo impacto, a mesma força de uma cena totalmente explícita, que alguns animes precisam abusar disso para fazer funcionar. Mas em Moriarty é tudo tão bem elaborado, é tudo tão bem amarradinho, que tudo aquilo que tá subentendido fica muito claro. Trilha sonora também é um trabalho excelente, e eu destaco uma das últimas cenas, quando a gente vê o Moriarty fumando enquanto o pai de um dos meninos tá lá cometendo a sua vingança. A gente tem uma trilha sonora, né? Esse é um bom exemplo, porque a música ela consegue construir, trazer pra gente uma visão até heróica do Moriarty. A gente sabe que o posicionamento dele é questionável, né? Que as ações dele, a forma como ele lida com a situação é bastante questionável. Só que a trilha sonora, ela ajuda nisso. Todos os acontecimentos fazem isso, né? Ao longo do episódio, a forma como ele lida, como ele quer ajudar, mas
mas quando chega no final pra fechar com chave de ouro, a gente tem essa trilha sonora que traz esse ar heróico pra situação, essa perspectiva heróica pro protagonista e tu fica assim, nossa, mas ele é legal, né? Só que é uma situação bastante questionável, óbvio, né? Ele tá ali como um anti-herói. Ele teve, neste caso, boas intenções, mas não tomou o que a justiça consideraria como as ações certas. E ainda no final a gente tem um pequeno diálogo entre o William e o Louis Moriarty, onde eles falam sobre tudo o que aconteceu, sobre os rastros que ficaram, o que as pessoas sabem, e quando não se tem pistas a seguir, eles finalmente cometem um crime perfeito. Crime perfeito é sempre um termo que é muito forte nas histórias que envolvem detetives e sempre foi um termo muito forte nas histórias de Sherlock Holmes. Então fica muito legal eles trazerem essa referência de forma tão clara. Eu tô gostando muito da proposta desse anime, gosto muito de animes que tragam essa visão do vilão pra gente, né, do que seria o vilão, mas colocam aí um Moriarty em uma posição de valores questionáveis. Eu vejo muito disso em Munou na Nana, né, que a gente tem a Nana lá, que acredita que tá indo lá pra fazer o melhor pela humanidade, só que as pessoas que estão na escola também estão buscando isso. Então a gente vê muito aí um conflito de ideais, conflito de valores e como as pessoas lidam com isso. Gostei muito desse primeiro episódio, tô muito animado e pensando seriamente em trazer mais de Yokoku no Moriarty aqui pro canal. O que vocês acham? Querem análise semanal? Me digam nos comentários que daí eu já me organizo bem a agenda do canal, porque a coisa vai ser bem corrida nessa temporada, pelo menos enquanto vocês estiverem assistindo e estiverem acompanhando. Deixa aqui nos comentários o que você achou do primeiro episódio, suas expectativas para os próximos episódios. Eu tô bem animado, espero que estejam também. Se é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixa o like porque ajuda muito o canal, me segue nas redes sociais, eu sou o Gutunu no Twitter e no Instagram. Eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau!